Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lorimar Mendes. O canal que é meu, que é seu, que é nosso. É nosso porque é você que está aí agora me assistindo, que faz o canal crescer, que compartilha, que dá o like, que se inscreve. Então o canal, para crescer, depende de você. Você é peça fundamental nesse crescimento. E já vai deixando aí o like, porque nós vamos para a escalação agora do terceiro vídeo da semana, onde nós vamos falar de time tiro curto. E o que é time tiro curto, professor? É aquele time que você vai fazer para jogar ligas em que o campeão é aquele que mais faz ponto em uma determinada rodada. Então nós estamos na rodada 37, temos vários times tiro curtos por aí, várias ligas, várias disputas. E os times tiro curtos são feitos de forma mais ousada para tentar ganhar o dinheiro em uma determinada liga, em uma determinada rodada. Vamos embora então falar de tiro curto, colocando em prática aquelas dicas que eu já dei em vídeos anteriores. A primeira delas é o quê? Você não vai escalar um time como se você estivesse escalando time para rodada clássica. Então nós vamos vir aqui nos times mandantes e visitantes e pensar num confronto favorável onde a gente possa manter o SG, ou seja, onde a defesa não tome gol para que a gente possa pontuar com esses jogadores e formar a base com esses jogadores. A base é o que? Os 5 jogadores da defesa, né? Goleiro, os laterais e o zagueiro, mais o técnico. Então essas 6 peças formam a base para um time tiro curto, que é muito diferente de você montar um time para a Liga Clássica. Liga Clássica é regularidade, tiro curto você tem que arriscar para tentar pontuar lá em cima. É difícil? É, mas é possível. E aí você pode ganhar uma graninha nessas rodadas únicas ou nesses tiros curtos. Então se a gente pensar aqui nos confrontos, os 2 confrontos mais favoráveis é o São Paulo contra o Botafogo, né? Botafogo já rebaixado, com a meninada ali. São Paulo ainda tem objetivos no campeonato, ficar entre os 4, talvez até tentar beliscar ali algo maior, mas a princípio é ficar entre os 4 que vão para a Libertadores direto, né, nos grupos. E o segundo confronto aqui favorável é o Corinthians em cima do Vasco. Vasco que deve jogar mais aberto, porque precisa ganhar do Corinthians, então o Corinthians se torna uma base favorável, desde que o Corinthians não tome gol do Vasco. A base do Corinthians tem 2 laterais de grande potencial, tem o zagueiro, o Gil, de grande potencial, o Cássio também, que ontem inclusive fez várias defesas contra o Santos. Uma terceira base seria do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. O problema é que o Palmeiras deve poupar alguns jogadores, porque vai acumular alguns jogos nessa semana. Jogou ontem, perdeu para o Coritiba, joga amanhã contra o São Paulo e joga na segunda-feira. Então a gente tem algumas questões para resolver em relação ao Palmeiras. Eu inclusive dei uma notícia que eu já não posso confirmá-la, porque tem assim algumas desavenças aí, alguns desencontros na notícia que eu dei, que é o caso do Kusevich. Se ele receber o terceiro cartão, ele vai ficar de fora de 2 jogos seguidos, aí ele não jogaria nem contra o São Paulo e nem jogaria contra o Atlético Goianiense. Ou ele só cumpre suspensão contra o São Paulo e está livre para jogar contra o Atlético Goianiense. Então não dá nem para saber isso. E outras peças do Palmeiras que também a gente tem que agir com cuidado. É claro que um Veiga é muito bom para a rodada, um Rony é muito bom para a rodada, um Vina é muito bom para a rodada, um zagueiro como o Gustavo Gomes também, mas a gente não sabe como que esse Palmeiras virá. Então, por isso, o Palmeiras, a gente tem essa incógnita, mas para tiro curto, se você quiser arriscar e outras pessoas não arriscarem, você vai ter o time do Palmeiras com menos gente concorrendo. Essa é uma dica também importante de você levar em consideração. Depois você tem um jogo equilibrado aqui do Santos contra o Fluminense, mas qualquer uma das 2 bases, se elas não tomarem gol, porque também é um risco grande, elas podem imitar, porque o jogo vai ser pegado. Os 2 times têm objetivos no campeonato. Acho que a gente ficaria por aí, não teria mais uma base para indicar no momento, e aí nós vamos fechar com a base do Corinthians, que tem potencial, que a gente pode fazer uma base também mais barata, para ajudar todo mundo, colocando uma base mais barata ali no meio e no ataque com peças do Corinthians. Então a gente vai colocar aqui a nossa base, que são os 5 jogadores da defesa, como eu já mencionei, junto com o técnico, formando as 6 peças da nossa base. Depois que você fechar essas 6 peças, aqui no meio e no ataque, você não precisa colocar jogadores do Corinthians para sua base. Você pode colocar aqueles de seu interesse. O que eu acho que a gente deve fazer é fazer uma aposta no ataque e uma aposta no meio, pelo menos 2 apostas, uma no meio e uma no ataque,
para você se diferenciar dos seus adversários. Aqui no ataque, a gente tem Marinho, que é mito, que pode ir para esse time com tranquilidade, inclusive deve ir em algum time meu de tiro curto. Temos o Claudinho também, com grande possibilidade, porque pega o Goiás, e o Goiás também tem objetivos no campeonato, assim como o Bragantino. A gente pode deixar o Claudinho, tem gente que pode ir de Gabigol, de Bruno Henrique, várias opções. Acho o Luciano um nome interessantíssimo para a rodada, muito diferente, e é uma aposta muito ousada para a rodada, para capitão, né? É uma aposta diferente para capitão, porque a maioria deve ir com o Marinho, então a gente vai deixar ali o Luciano nesse sentido. Não sei nem se é ousado, talvez eu usei a palavra errada. É uma aposta diferente, porque o Luciano deve ser quase unanimidade nessa rodada. Vou corrigir a minha fala. Aí, como terceira opção, você tem o Rony para apostar. Ah, ninguém vai colocar, eu vou colocar o Rony sozinho. É uma ótima ideia. O Wellington Paulista, que bate pênalti no Fortaleza, também é uma ideia interessante para ser diferente. E aí você tem ainda o Léo Natel como aposta diferente para essa base nossa, o David e o Gustavo Mosquito, que está aqui embaixo. Gustavo Mosquito tem média de 3,84, é baratinho, e o David tem média de 3,10. Como o Bahia vai deixar espaços para o contra-ataque, nessa nossa base aqui a gente vai colocar o David. Se você quiser ousar um pouco mais, além do David, dá para colocar até o Mosquito aqui. Eu vou fazer duas bases nos meus times com o Corinthians. E pode ser que em uma eu coloque tanto o David como o Mosquito para ficar bem diferente o meu time. E aqui no meio a gente vai colocar um jogador óbvio, que é o Arrascaeta, um outro jogador que deve ser o mais escalado como meia, que é o Vina, só pontuações positivas, pega um Curitiba já rebaixado, apesar de que o Ceará deu folga, férias para alguns jogadores, mas o Vina é o cara que bate o pênalti, então o Vina é importante para o time e pode imitar na rodada. Aí a gente teria como apostas o Daniel Alves como uma aposta, porque pega o Botafogo, seria um nome interessante. E a gente tem também como aposta o Arauz do Corinthians, para a gente ter uma base aí do Corinthians no meio e no ataque. Então a gente pode ficar com qualquer um dos dois. Vou colocar aqui o Arauz. Se a gente confirmar esse time desse jeito aqui, com essa base para tiro curto, a gente tem um time com 112 cartoletas, ponto 95. Acho que fica um time muito interessante para a rodada. E se a gente quiser tirar e fazer o arco e a flecha com o São Paulo, a gente coloca o Daniel Alves, que não está sendo regular no campeonato, mas pode mitar contra o Botafogo. Então a gente tem aqui, ó, o arco e a flecha, ó, o nosso capitão e o nosso meio-campo fazendo a conexão, que é aquilo que eu também falei que dá muito certo, fazer conexões do meio com o ataque para você imitar em tiro curto. E aí, se você quiser, por exemplo, você pode colocar o Mosquito aqui no lugar do David ou no lugar do Claudinho e fazer também o arco e a flecha com o Corinthians. Espero ter ajudado. Tomara que esse time aqui imite muito e que vocês ganhem uma graninha aí nas ligas tiro curto. Tá aqui a nossa aposta tiro curto do lado esquerdo. Então, uma base de jogadores só do Corinthians e o técnico do Corinthians. No meio-campo, o Vina do Ceará, o Arauz do Corinthians e o Daniel Alves do São Paulo. No ataque, fazendo conexão com o Daniel, o nosso capitão Luciano. No meio, o David do Fortaleza. E aqui do lado direito, o Claudinho. Ok? Esse é o nosso time para tiro curto. Custou 106 cartoletas, ponto 03. Boas mitadas pra gente no final de semana. Um abraço e não se esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição. Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. Um abraço a todos.